Olá, turma. Vamos finalizar então educação inclusiva. A gente então até agora viu sobre uma retrospectiva histórica da criação dos documentos da pessoa com deficiências, nomenclaturas, as declarações que foram muito importantes, a de Salamanca principalmente, né? E o Estatuto da Pessoa com Deficiência aqui no Brasil em 2015 também é muito importante lembrar, tá? E agora a gente vai então para uma parte mais educacional mesmo da educação inclusiva. Então, pensar a educação inclusiva na escola, tá? É bom sempre lembrar que a educação inclusiva não é educação especial. Ela não substitui a outra. A educação inclusiva, ela é mais abrangente, tá? E aí, como a gente falou na aula passada, a diferença de níveis e modalidades. A educação especial, então, ela é uma modalidade e ela é transversal. Ela tem que estar em todas as disciplinas, em todos os níveis de ensino, tá? Até na universidade, até no ensino superior, tá bom? E aí a gente começa, então, falando daquele plano que a gente falou na aula passada, que é a Política Nacional de Educação Especial para a Educação Inclusiva, tá? De 2008. Então, naquele plano, a gente fala um pouquinho sobre a importância da matrícula em classes regulares, e aí a gente vai falar um pouquinho também, nesse documento, ele deixa bem claro qual que é o público-alvo da educação especial. Então, quem é o pai, quem que é o público-alvo da educação especial? São pessoas com deficiência, que fazem parte do espectro autismo e da superdotação, tá? Então, o que seria uma pessoa com deficiência? Então, uma pessoa com deficiência que tem algum impedimento a longo prazo, de natureza física, mental, sensorial, tá? Então, daqueles 3 tipos de deficiência que a gente já tinha conversado, e que tem que o meio social propõe a ela várias barreiras, tá? E aí ela não consegue ter uma participação plena e efetiva na escola. Depois a gente vai para os transtornos, ou para o transtorno, principalmente espectro autista, tá? Então, esses são pessoas que apresentam alterações qualitativas, né, na interações com o meio social e na comunicação. E aí ele tem algumas restrições em relação a interesses em atividades, tá bom? Tem alguns comportamentos estereotipados, e ele pode ser associado a mais alguma coisa, tá? Então, como eu já tinha falado para vocês, acho que em sala, a comunicação é uma grande característica, então, da pessoa que faz parte do espectro do autismo, né? Mas isso varia muito, devido à estimulação, como essa criança teve um convívio, como que a família tratou isso. Então, isso é muito relativo, e muda de caso para caso, tá? Ah, e faz parte também do público-alvo as pessoas com superdotação, tá? Então, para ter a superdotação, para ser caracterizado como uma pessoa, uma criança com superdotação, são 3 características básicas. A primeira é ter um potencial elevado em alguma área, daquelas que eu tinha falado para vocês, ter um envolvimento na atividade sobre aquela área e ter uma criatividade diferenciada muito grande naquela área, tá? Então, são as 3 características de pessoas com superdotação. Então, basicamente, o público-alvo da educação especial são 3 áreas. Então, pessoas com deficiência, pessoas com transtornos, e aí, principalmente aqui o transtorno espectro autista, e pessoas com outras habilidades e superdotação, tá bom? E aí vem reafirmando que a educação especial sempre, as aulas do livro sempre reafirma que a educação especial na escola, ela é uma modalidade transversal. Isso é uma palavra muito importante de vocês guardarem, provavelmente vai cair na prova. Então, de ela ser uma modalidade transversal, ela tem que estar presente em todos os níveis de ensino, tá bom? E aí a gente passa um pouco pro AEE, mais uma sigla, né? O Atendimento Educacional Especializado. Então, no atendimento educacional especializado, a gente tem algumas características. Então, qual que é a função do atendimento educacional especializado? É identificar, elaborar e organizar recursos
pedagógicos para a acessibilidade de todos, tá? Não necessariamente só vai se beneficiar das atividades do AEE pessoas com deficiência, ou pessoas com transtorno, ou pessoas com alta habilidade e superdotação. Pode ser que uma atividade diferenciada vai atingir um aluno que não estava entendendo por algum motivo aquela dinâmica, e aí com a atividade diferenciada, ele vai conseguir entender, tá bom? As atividades envolvidas no AEE diferenciam daquelas realizadas na sala comum, tá? Essa é uma perspectiva de atendimento das salas, e principalmente das salas de recurso, né? Então, ela tem essa característica de tentar se diferenciar da sala regular. Mas hoje a gente vem com uma perspectiva mais diferenciada dessa questão do atendimento do AEE, tá? Então, antigamente era muito... então, essa criança precisa do atendimento. Então, ela vai ter atividades diferenciadas, ela vai ter um atendimento todo diferenciado, tá? Hoje, sempre buscam-se parcerias. Então, a parceria da professora da sala regular com o professor de educação especial. Fazer uma integração e tentar trabalhar dentro da sala de aula e de uma forma que todos os alunos realizem a mesma atividade. Pode ser que aquele aluno que seja público-alvo tenha uma diferenciação a mais, mas que, se possível, consiga fazer uma atividade que todos consigam participar, tá? E aí depois a gente volta aqui, então, para a diferença de educação especial e educação inclusiva, tá? A educação inclusiva, ela não é sinônimo de educação especial. Elas não se opõem e também não elimina. Elas não se eliminam, tá? Elas propõem uma integração ao repertório pedagógico, tá? Do professor que vai trabalhar. Então, a educação inclusiva traz para dentro da escola comum os saberes da educação especial, colocando-os a favor da inclusão escolar dos alunos e não mais como uma oferta educacional segregada. A educação especial deve ser abordada de maneira transversal na educação básica, em suas diferentes etapas, e sempre de maneira complementar ou suplementar, e nunca de forma substitutiva, tá? O que acontecia antes dessa perspectiva de escola de educação inclusiva é que tinha sim um atendimento de educação especial, pelo menos em certas escolas, a gente não pode generalizar nunca, né? Mas em algumas escolas acontecia esse atendimento de educação especial, mas ele era em classes especiais, ou de forma que o aluno ficava afastado da turma, só com um professor de apoio ali, não tinha uma integração. Essa perspectiva da educação inclusiva vem justamente para integrar, para incluir, fazer aquele paradigma da inclusão, né? Fazer com todos os alunos da sala, tá? Então, a gente tinha um atendimento de educação especial. Então, a gente pensa a educação especial como um espaço, um campo que vai estudar como vai ser a integração a inclusão desse aluno, como que vai ser as atividades para esse aluno. E a educação inclusiva, ela vem justamente para tentar integrar com o ensino regular, tá? Então, a educação especial vai estudar de modo mais focado para a deficiência ou para o transtorno, para a superdotação, e a educação inclusiva vem trazendo numa perspectiva, um olhar para integrar com o ensino regular, tá bom? E aí a gente vai então, aí depois ela fala da Malala, é interessante vocês pesquisarem sobre a Malala, que era uma menina que defendia o direito das mulheres estudarem, ela acabou sofrendo um atentado, e aí ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, então é muito interessante a história dela, tá? Se vocês puderem acompanhar, tá bom? E agora a gente volta pro AEE, então, e para entender quais são os serviços que ele oferece, tá? Então, o AEE é um serviço de apoio especializado, então atendimento educacional especializado, voltado para eliminar as barreiras que possam estar comprometendo a aprendizagem daquele aluno. Então, lembra que a gente falou, que eu falei para vocês aqui várias vezes já, que hoje a deficiência ela é vista como muito mais como uma imposição de barreiras pelo meio social do que
um problema com a pessoa. Então, não é uma falta, não é algo ruim que a pessoa tem, mas é algo que o meio não consegue oferecer condições para que ela conviva de forma igualitária, tá? Com os outros. Então, o AE, ele é um conjunto de atividades também e recursos com acessibilidade pedagógicos, e eles vão acontecer dentro da escola. Então, essa acessibilidade pode ser tanto para pessoas com deficiência, com transtornos ou com outras habilidades. Então, são trabalhos diferenciados, tá? Pessoas com deficiência, com transtorno, de pessoas com altas habilidades, tá? É atribuição do AE promover, então, condições de acesso e de participação no ensino regular, tá? Então, hoje a criança ou adolescente com deficiência, com transtorno ou com alta habilidade, ele precisa, e é direito dele, frequentar uma classe regular, tá? Frequentar uma escola regular, tá? E aí, quais são as estratégias, então, na educação infantil do AEE? São atividades lúdicas, diversificar a forma de comunicação, variedade de estímulos, enfim, estímulo à convivência, mas no ensino fundamental e no ensino médio, aí já vai mais para a remoção de barreiras, aprendizagem que surgem dentro da sala de aula regular, tá? E dentro do AE, do atendimento educacional especializado, um profissional vai fazer esse atendimento, certo? Então, alguém da educação especial, ou que tenha pós-graduação, enfim, educação especial. E aí a gente tem uma modalidade que é a sala de recursos multifuncionais. Aqui em São Carlos a gente chama muito de sala de recursos só, tá? O que são essas salas de recursos? São ambientes que têm equipamentos, que têm mobiliário, materiais específicos, didáticos e pedagógicos, né? Para ofertar para as pessoas público-alvo da educação especial, tá? Além dos materiais que possam ser mais acessíveis para eles, então, por exemplo, a gente pensa uma criança que tem alguma dificuldade física, motora, de pegar num lápis, lá ele vai ter um lápis maior, ou vai ter um adaptador para esse lápis para ele conseguir segurar, tá? Tem também as questões para pessoas com deficiência, por exemplo, para os cegos, as questões do braille. Vai ter também atividades adaptadas para os surdos, então em libras. E aí a tecnologia auxilia muito, né? Então, pessoas que têm alguma dificuldade, que precisa, por exemplo, cegos, os escritores, o áudio dos escritores, que é muito interessante, porque vai descrevendo, além da fala, por exemplo, num vídeo, também vai descrever na cena. Então, por exemplo, como seria aqui? Além da minha fala, lógico, eu teria que falar bem mais devagar, mas além da minha fala, teria uma descrição do cenário. Então, tem uma parede branca com uma porta, um guarda-roupa, ela está sentada com uma camiseta preta, ela usa um óculos preto, o cabelo dela é preto, castanho, olhos castanhos, enfim. E aí vai me descrevendo o que está acontecendo no cenário, além das falas, tá bom? E aí, nas salas de recursos, então, a gente tem uma escola ou um espaço que vai ter essas salas de recursos. Existem 2 tipos de sala de recursos, tá? O tipo 1 é o que tem mais jogos pedagógicos, tem esse mobiliário mesmo, algum computador, software para ajudar nessa comunicação alternativa. E a sala tipo 2, ela é para escolas que funcionam como polos de atendimento. Então, se eu não me engano, aqui o Dalila Gale, ele é um polo de atendimento. E lá, então, são salas que para pessoas com deficiência visual, tá? Então, tem uma impressora em braille, tem regletes, tem o soroban. Reglete é para coloca em cima do papel e faz os furinhos do braille. E o soroban é um ábaco para ajudar na aprendizagem da matemática, tá? Além desses materiais que já fazem a parte da sala tipo 1. Então, a sala tipo 2, ela é basicamente para pessoas com deficiência visual, tá? Ela é também para pessoas com deficiência visual. Então, o tipo 1 geralmente não tem esses instrumentos de acessibilidade para as pessoas com deficiência visual.
Já o tipo 2 tem tudo aquilo que tem o tipo 1, mais essas questões para deficiência visual, tá? É muito importante também a gente pensar um pouco nas tecnologias assistivas. Então, são recursos, né, de acessibilidade, de comunicação alternativa para quem, por exemplo, tem paralisia cerebral e às vezes não consegue verbalizar muito bem o que precisa, o que está querendo expressar. Então, as tecnologias assistivas vêm com uma alternativa muito especial e muito importante para essas pessoas, tá bom? E aí a gente vem para os desafios, então, do trabalho com pessoas com deficiência, tá? Então, na educação infantil, qual que é os desafios e também o foco, né? Então, qual é a perspectiva, qual é o foco da educação inclusiva para a educação infantil? É a estimulação precoce e é uma estimulação que é essencial para o desenvolvimento das crianças, tá? Então, sempre na educação infantil é buscar ter a questão da estimulação para as crianças, tá bom? Ainda na educação infantil, tem um termo que é muito importante vocês guardarem também, que chama estimulação oportuna, que são ações pedagógicas desenvolvidas com os alunos, né, para desenvolver ele integralmente. Então, essa criança do público-alvo da educação especial, ter essa estimulação oportuna, tá bom? Os estímulos são diferenciados, aí cada caso é um caso, precisa estudar e ver qual vai ser a necessidade desse aluno de estímulo, tá? Qual é uma das grandes dificuldades para a educação infantil? É justamente a aceitação dos pais, então essa conversa com os pais, que também é função do atendimento educacional especializado. Então, não é a professora da sala regular que vai conversar, pode ser que ela esteja junto, sim, mas quem tem um outro aparato para conversar com os pais sobre a possibilidade de deficiência ou não, ou de transtorno ou não, é o atendimento educacional especializado. Então, é o profissional da educação especial, tá bom? No ensino fundamental, caracteriza, então, como uma atividade complementar da sala de aula ou suplementar, tá? Então, a gente tem como, por exemplo, auditivo e surdez, essa pessoa com deficiência, então precisa do ensino de Libras, e aí vai ser uma opção dos pais, a gente já viu em Libras, né, na disciplina de Libras, se vai ser português a primeira língua ou vai ser Libras a primeira língua. Na deficiência visual, o ensino do sistema Braille, tá? As questões de orientação e mobilidade para as pessoas cegas. Pessoas com deficiência múltipla, comunicação alternativa, comunicação assistiva, deficiência intelectual, trabalho com foco desenvolvido nos processos mentais, então nesse desenvolvimento para entender o que está sendo passado, tá bom? E altas habilidades de superdotação, programas de enriquecimento curricular. Então, o problema não. O trabalho de pessoas com altas habilidades é justamente estimulá-lo, porque se você não estimula também uma pessoa que tem essa potencialidade de alta habilidade ou de superdotação, ela não consegue se desenvolver. Então, ela precisa de um atendimento suplementar, tá? Na sala de atendimento educacional especializado, tá bom? E aqui na educação infantil, no ensino fundamental, a gente já tem dificuldade em relação à alfabetização, dificuldades também dos trabalhos com os pais em relação, se há um pai que não vem aceitando desde a educação infantil, aqui só piora no ensino fundamental. Então, é aquilo que eu tinha falado para vocês. Não é que as dificuldades diminuem ou modificam, elas só vão somando até chegar no ensino médio, tá? Ou no curso superior. E no ensino médio, qual que é o trabalho? Ele é um trabalho coletivo e ele é fundamental para evitar essa evasão escolar, tá? E aí, quais são os principais problemas do ensino médio, pensando nesse público-alvo da educação especial? Número excessivo de matérias, o foco no vestibular muito grande, e a rotina de provas é muito maior e aí acaba sendo sufocante para esse aluno com deficiência, com transtorno ou mesmo com alta habilidade, tá? Então, a gente finaliza por aqui a aula 3. Agora, a gente vai começar lá para a aula 4, tá?
Então, na aula 4, a gente vai falar um pouquinho sobre a gestão e estratégias, tá? Relacionadas à educação inclusiva. Então, qual que é a função social da escola e o papel dos educadores da educação inclusiva? É uma escola que atenda a todos os alunos, sem exceção. E é um princípio fundamental, então, que essa escola tenha a capacidade de atender todos os alunos, tá? E aí vem um pouquinho contando da história, né, dessa questão da escola. Então, que primeiro a gente tinha salas especiais ou asilos, e aí depois a gente teve, além das classes especiais dos asilos, também tinham as escolas especiais, né? Isso é muito importante a gente lembrar que tinha essas escolas mesmo especiais, que eram outro espaço para essas crianças com deficiência ficarem, tá? E aí depois foi tendo uma segregação, então o paradigma da segregação foi ter uma classe especial dentro da escola, então lembrar de toda a trajetória, tá bom? E aí a gente tem uma questão que é, até 2024, pelo PNE, ter a universalização do acesso. Porém, se a gente continuar no ritmo que está sendo essa universalização do atendimento, claro que aumentou muito a matrícula das crianças com deficiência em escolas regulares, porém a gente ainda não vai atingir a meta em 2024 se continuar nessa crescente que a gente tá bom? Então, precisa de políticas públicas, precisa de investimento nessa área para poder atingir essa meta, tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho, uma coisa muito importante, que eu gostaria que vocês prestassem atenção, que é sobre adaptação e flexibilização do currículo nas escolas. Quem vai ajudar a fazer essa flexibilização do currículo é o profissional de educação especial, tá? Então, ele vai ajudar o professor a fazer essa flexibilização. Uma coisa que é importante deixar muito claro, não é adaptação. Eu escuto muito falando sobre adaptação curricular. Foi um termo muito usado, sim, mas hoje a gente não usa mais ele. Então, ele caiu em desuso. O que a gente usa é flexibilização. Porque a adaptação parece que você vai reformar, vai modificar totalmente o currículo para uma pessoa. E isso, de certa forma, causa nela uma exclusão. Causa essa pessoa uma exclusão, porque ela está fazendo uma coisa totalmente diferente do pessoal que está na sala. Então, se você pensa numa flexibilização, o objetivo é o mesmo, o tema é o mesmo, o que vai se diferenciar são as atividades. E aí, se a gente falar de atividades adaptadas, é uma coisa, tá? Então, a gente vai adaptar a atividade, a gente vai fazer alguma coisa. Isso é diferente de você falar que você vai adaptar o currículo, tá bom? Então, hoje a gente usa a palavra flexibilização. Não esqueçam isso, flexibilização do currículo, tá? E é isso que eu falei para vocês. O tema geral é o mesmo para todos os alunos. O que difere é como o aluno vai desenvolvê-lo ou vai apresentá-lo, tá bom? É importante ressaltar aqui que todos os alunos, eles têm o direito de frequentar salas de recursos. Porém, não é toda escola que tem, porque precisa ter um espaço, precisa ter um profissional para atuar naquela sala. Então, se ele faz parte de uma escola que não tem essa sala de recursos, ele pode frequentar a sala de recursos de outra escola. Só que isso, o que acontece com isso? Acaba não tendo, então, essa efetivação do trabalho, né? Porque fica muito mais difícil a questão de locomoção, às vezes os pais não querem levar, enfim. Então, tem todo por trás de não ter essa sala de recursos na escola. E aí, depois a gente vem falar sobre a base comum, que foi em 2017, que ela foi aprovada, né? E aí, a base comum, a gente, depois se você está mais para frente, em relação no geral, ela propõe uma base curricular para todo o Brasil, e aí cada região vai poder ter uma parte móvel, uma parte flexível desse currículo, de acordo com a sua realidade, tá? Em relação à educação especial, qual que é a crítica para a BNCC? Que acontece que não aparece sobre o atendimento educacional especializado. Ele não tem um foco, então ele não deixa claro que precisa, por exemplo, do atendimento em braille, precisa do atendimento de libras. Então, se não for incorporado isso à base, fica como se fosse opcional, entendeu? Então, precisa ter essa incorporação em relação à base comum curricular. Precisa incorporar essas questões
do atendimento educacional especializado, tá? Em relação também a um documento muito importante, que a gente fala que é o PPP, então, o Projeto Político Pedagógico da Escola. Ele precisa, então, ser um documento que contenha a cultura inclusiva, né? Que tenha essa questão da educação inclusiva. E é um documento que ele vai, de certa forma, ter direitos legais, fundamentais, né? Mas também vai ter uma concepção filosófica. Então, se a gente coloca uma cultura de inclusão já dentro do PPP, que é o que precisa ser seguido pela escola, vai ficar muito mais fácil os professores, a comunidade toda entender que essa cultura inclusiva é muito importante, tá? E aí ela vem falando para vocês pensarem um pouco sobre exemplos de ensino colaborativo na escola inclusiva. O ensino colaborativo é justamente isso que eu venho falando para vocês há muito tempo, né? Que é o professor trabalhar em colaboração, o professor da sala regular trabalhar em colaboração com o professor do atendimento educacional especializado. Então, esse professor de educação especial, ele vai entrar na sala regular e desenvolver o trabalho ali junto com o professor. Isso é um ensino professor regular. Isso é um ensino colaborativo, tá? Não vai tirar esse aluno da sala para fazer o atendimento com ele, uma conversa com ele. Vai fazer dentro da sala. E, se possível, esse professor de educação especial não ficar somente com esse aluno, ele tentar circular na sala, para o aluno tentar entender que é uma pessoa que está ali para colaborar com todos, não só com ele. Então, ele se sente incluído dessa forma, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho de gestão participativa, tá? Por que a gente fala de gestão participativa na educação inclusiva? Porque ele é uma perspectiva. Se a gente tem uma gestão participativa, a gente tem uma perspectiva de ter uma escola inclusiva, tá bom? Então, a gestão participativa, ela é prevista por lei, né? Então, ela tá lá desde a Constituição, falando dessa questão da gestão democrática e participativa na escola, tá? E aí, se a gente tem uma gestão democrática, qual que é a visão que a gente tem? Uma participação de todos. Todos inclui as pessoas com deficiência, tá bom? E aí, a gestão da sala de aula a partir dos princípios inclusivos. Então, a gente tem aulas que atendem a diversidade e as necessidades. Então, essa é a importância de você ter um pensamento democrático e participativo, que se você vai participar com todos, se você vai pensar a ação para todos, então você tem que pensar nas pessoas com deficiência, com transtorno, com altas habilidades, tá? E aí pensar em atividades na sala de aula que vai promover a participação de todos, uma participação efetiva de todos, tá? Condições acessíveis para todos, enfim. Então, é esse pensamento no todo. E pensar ações que favoreçam a inclusão do aluno com deficiência ou com transtorno, ou aluno que é público-alvo da educação especial, tá bom? E aí a gente vai falar de uma coisa que eu acho muito legal, que é a estratégia pedagógica pensando no desenho universal. Então, o que seria esse desenho universal? Ele surgiu lá nos Estados Unidos, essa questão de desenho universal, e vem falando um pouco de produtos e acessibilidade desses produtos. Então, um exemplo de desenho universal em produtos. O controle, porque o controle hoje de televisão, né? Muitos deles já tem a questão do braille, então ele é um produto comum que ele tem características a mais que vai poder atender o maior número de pessoas. Então, isso seria um desenho universal. E aí, pensando nesse desenho universal na aprendizagem, ele não se restringe ao aspecto arquitetônico, mas ele também tem as questões da remoção de barreiras para a inclusão total desses alunos. Então, um desenho arquitetônico, pensando nesse desenho universal, então pensando na arquitetura. Então, já seria uma escola, por exemplo, que não teria escadas, só teria ou elevadores ou rampas, ele nem teria um degrau, entendeu? Para precisar de uma adaptação. Ele já seria construído de uma forma diferente. As portas já seriam mais largas, a maçaneta seria desenhada de uma forma diferente, que a pessoa não precisa ter tanta força, ou não precisa fazer a utilização de muitos músculos para abrir. Então, já é um desenho, uma construção diferenciada. Então, se a gente pode fazer essa construção pensando no meio arquitetônico, a gente também pode fazer uma construção de um desenho universal pensando na educação, pensando na proposição de atividades. Então, pensar no desenho universal,
de atividades que possam ser usadas por todos, tá bom? Então, é isso que vem falando um pouquinho, esse conceito de desenho universal, tá? E aí, a gente vai finalizando com as inteligências múltiplas. Então, nas inteligências múltiplas, eu tinha já falado para vocês que era o Gardner, que é o principal autor sobre. Ele, a princípio, escreveu 7 inteligências múltiplas, ele identifica 7 inteligências múltiplas. Depois, com o tempo, ele adicionou mais uma, que é a 8ª. Então, hoje são 8 inteligências múltiplas oficiais. E a gente tem em estudo uma nona inteligência, tá? Está sendo discutida, pensada, mas oficialmente, até hoje, 2020, a gente tem 8 inteligências múltiplas, tá? Datadas na literatura. Então, elas são inteligências multifacetadas, né? Então, são diferenciadas. E a gente tem, sendo elas o quê? Lógico-matemática, bilinguísticas, né? Linguísticas que eu tô lembrando de Libras. Linguísticas, então, de novo, vamos lá. Lógico-matemáticas, linguísticas, corporal-sinestésicas, musical, espacial, interpessoal, intrapessoal, naturalista e a que está sendo estudada ainda é existencialista, tá? Então, a gente pode pensar nas inteligências, a gente pode pensar em exemplos e encaixando aqui. Então, por exemplo, segundo Gardner, qual é a inteligência, qual é a alta habilidade ou superdotação do jogador de futebol, do Pelé, de algum jogador muito famoso? Seria corporal sinestésica, tá? De uma pessoa que tem o Einstein, lógico-matemática. Enfim, aí cada um vai sendo. Ele fala que cada um tem uma predisposição a uma ou mais inteligência. Então, que a gente precisa valorizar esse tipo de inteligência de cada indivíduo. Então, como que a gente valoriza na escola essas inteligências? Pensar na avaliação. Então, se eu proponho avaliações diferenciadas ou atividades também diferenciadas para esses alunos, eu vou poder ir reconhecendo as inteligências que essa criança possui, que esse adolescente possui, né? Uma predisposição, e aí ele sendo estimulado, ele vai desenvolver ainda mais essa habilidade que ele tem, né? Mas também é importante não tentar caracterizar e fechar, assim, olha, então ele só tem uma inteligência lógico-matemática, então eu não vou desenvolver ele pensando na corporal sinestésica, eu vou deixar ele lá na lógico-matemática. Não, não é isso. É para, justamente, se ele tem uma facilidade com essa lógica matemática, tentar desenvolver ainda mais essa inteligência e tentar pensar as avaliações por esse caminho também, mesmo que seja uma avaliação linguística, tentar pensar de uma maneira lógico-matemática, tá? Então, essa é a grande importância das inteligências múltiplas para a escola. Mas lembrando sempre, não é para você fazer uma identificação no sentido de fechar diagnóstico, fechar em caixinha, assim, olha, não, esse aluno ele só tem uma inteligência lógico-matemática, o outro não me interessa. Não, tudo interessa, tem que ser desenvolvido tudo. Mas se ele tem um interesse a mais por aquela inteligência, por aquele campo, então você tentar o professor explorar muito mais aquele campo e principalmente as questões de avaliações, tentar olhar também com esse viés que ele tem uma facilidade maior, tá bom? Uma coisa importante para recapitular e deixar claro para vocês, que atividades complementares. Então, qual que é o objetivo do atendimento educacional especializado? Ele vai complementar ou suplementar as atividades regulares. Então, complementar geralmente é usado com crianças com transtorno e deficiência. Então, vai complementar as atividades da sala regular. Suplementar, dar algo a mais no sentido de enriquecer o conteúdo, o currículo, vai ser com altas habilidades e superdotação, tá bom? Então, geralmente, lógico que pode ser usado a suplementar também com deficiência, com transtorno, mas é geralmente utilizada muito mais para pessoas com altas habilidades e superdotação, tá bom? Pode ser também que a complementar seja utilizada com altas habilidades de superdotação? Pode sim, porque pode ser que ele tenha uma alta habilidade em algum campo, mas ele tenha dificuldade em outro campo e ele precisa de uma complementação, tá? No trabalho. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham uma boa prova.
Calma e força que tá acabando, tá bom? Tchau!